Então, você vê poucas pessoas realmente ganhando muito em cima disso, que não significa que não estejam fazendo por onde, que são pessoas que você vê que realmente convertem em termos de venda para as empresas que eles estão trabalhando, ali fazendo publi e tudo mais, mas ainda está bastante concentrado na mão de poucos, quando a gente olha para essa verba, né, para esse mercado. Muito bem, minhas amigas e meus amigos, voltamos aqui com mais um episódio do Ligando Ideias, esse podcast errante que vive aqui no seu feed. O papo de hoje é com a Mariana Maciel, uma especialista em comunicação e marketing de conteúdo e organizadora em São Paulo do meu evento preferido de inovação, Fuck Up Nights. Por causa do evento, inclusive, que eu conheci o trabalho da Mari. Eu conto mais no final do episódio. Segue aí ouvindo porque o papo tá bem legal. Mas eu queria saber do começo, como é que você se enfiou em marketing? Você é formada nessa área? Me conta um pouco como é que você caiu nesse meio maluco, que eu sei que é maluco, porque eu tava nele também. Com certeza, cada vez mais maluco, né? Conforme É. o mercado vai se atualizando aí, principalmente com a chegada de tecnologia, vai ficando cada vez mais maluco. Mas não tenho formação em marketing, fui migrando para isso aos poucos nos últimos anos, ao longo da minha carreira. Minha primeira formação é como jornalista, então eu sou jornalista de formação, mas nunca tive um trabalho formal como jornalista, como repórter ou algo nesse sentido. Já tive alguns trabalhos nesse caminho mais jornalístico, mas todos sempre foram plano B, né? Algo paralelo ao meu trabalho mais tradicional ali de CLT. Então, eu já tive um blog uma época na Editora Abril, que eu falava sobre viagens, né, ali associado com a viagem e turismo, mas era, né, como eu comentei, assim, um projeto paralelo ao meu dia a dia mais de trabalho mais tradicional. E nesse trabalho mais tradicional eu sempre tive mais associada com a parte de comunicação corporativa, né, comunicação organizacional, e relações públicas. Então, tanto que depois eu também fui fazer pós em relações públicas. Então, eu comecei minha carreira indo mais para essa parte da comunicação mais institucional, principalmente assessoria de imprensa. Então, eu trabalhei muitos anos como assessora de imprensa, primeiro em agência, depois eu fui trabalhar dentro de empresas, olhando para essa parte aí de relacionamento com imprensa, media training, enfim, tudo que tem a ver com esse universo. E depois eu fui ampliando um pouco mais esse escopo de comunicação. E aí comecei a trabalhar também, né? Fui trazendo mais coisas aí para dentro do guarda-chuva. Aí comecei a trabalhar também com comunicação interna, com eventos, comunicação com clientes. E aí nos últimos anos eu fiz meio que uma transição de carreira para marketing digital. E dentro do digital, sempre com um pezinho mais no conteúdo. Então, assim, continuo trazendo essa carga toda do jornalismo, da comunicação, né? Olhando mais para essa parte aí de conteúdo de redes sociais, de sites e blogs, de trabalho com influenciadores digitais. Então, um pouco desse caminho aí que foi acontecendo. Não saiu da comunicação, né, Mari? Pensando, deixa eu voltar um pouquinho. O jornalismo foi sua primeira opção? Sempre foi a primeira opção. Surgiram algumas outras coisas no meio do caminho, assim, que eu fiquei um pouco em dúvida. Na época, né, de prestar vestibular ali, é uma época que eu pensei em turismo, uma época que é uma das minhas grandes paixões de viajar, mas para trabalhar, né, uma outra história, pensando em mercado de trabalho. E aí outras coisas sempre relacionadas à comunicação, né, pensei em publicidade, na época pensei em rádio e TV, que era algo que estava meio novo, em alta, em termos de curso universitário. Mas sempre foi uma paixão a comunicação, pensando principalmente nessa parte do trabalho com o texto, com a escrita, com a fala, então meio que sempre permeou ali de alguma forma. Eu fiz estágio na TV Globo, mas não na parte de jornalismo mesmo, na parte de relações públicas deles. Então, uma coisa meio doida, assim, né? Fazendo assessoria de imprensa para um veículo de imprensa. Então, cheguei a fazer estágio ali. E trabalhei em agências de relações públicas. Trabalhei em 2 agências, trabalhando com clientes de mercados bem diversos. Tinha sempre uma carteira ali de pelo menos uns 3, 4 clientes,
olhando sempre mais para essa parte de comunicação externa. Uhum. E relações públicas é diferente de assessoria de imprensa? Faz parte também, né? A assessoria de imprensa, ela tá dentro do rol ali de relações públicas, né? Então a gente consegue englobar outras coisas ali dentro, como hoje muito marketing de influência. Em algumas empresas, em alguns lugares, está associado a uma área de relações públicas, em outros está associado a uma área puramente de marketing. Então é algo que está ali dentro, mas é meio que esse olhar geral para promoção e proteção da imagem das marcas e das empresas, né? Aí eu fui para uma empresa que chama Alstom, que é uma empresa francesa de infraestrutura, de engenharia, que era meu cliente na agência, eu acabei indo trabalhar lá dentro, com toda essa parte de comunicação que eu comentei, ali num aspecto mais amplo de comunicação, né? Não só assessoria, mas também comunicação com o cliente, eventos, comunicação interna e tal. E aí depois eu fui para a Samsung, num formato. Aí saiu um pouco dessa parte de comunicação interna, eventos voltou a ser um pouco mais só comunicação externa e voltado para PR e também já um pouco migrando para o digital. E aí depois eu fui para a Bayer. Então são mais de 20 anos já nesse mercado. Não, que legal. Então, foi uma carreira tem sido, né? Não foi porque você não terminou ainda. Mas tem sido uma carreira bem linear, então, né? Assim, sempre abrangente, assim, no sentido de vários setores e tal, mas sempre com comunicação, né? Sim, com certeza. Sai um pouquinho, às vezes, né, do tipo de comunicação, do canal, do público, mas está sempre voltado para isso. E nessa de marketing, você falou de marketing de influência, né? Nessa de produzir conteúdo e tal, você buscava sei lá, esses influenciadores, fazia essa parceria? Como é que você vê esse mercado hoje? Sim, eu tenho, acho que um dos grandes orgulhos, assim, da minha carreira foi a parte de trabalho com criadores de conteúdo digital no agronegócio, que era uma coisa que não existia até poucos anos. Então, a Bayer e a equipe ali que eu estava, fomos, acho que realmente os primeiros, assim, a dar um pouco mais de vazão, né, de ênfase para esse mercado de criadores de conteúdo para o agronegócio. Outros setores, isso, né, há muitos mais anos já está mais consolidado, mais desenvolvido, mas ali foi algo que começou, acho que ali para 2019, mais ou menos. Eu acredito muito nesse mercado, eu acho que evoluiu bastante nos últimos anos, se profissionalizou muito, que é algo super importante, né? A gente está vendo aí um ecossistema muito legal nisso, não só dos criadores de conteúdo se especializando, entendendo como utilizar os canais de uma melhor forma possível, mas também tudo que está em volta disso, né? A parte da economia realmente, economia de influência que começou a ser criada, tanto com a parte de agências, as próprias empresas criando áreas ali dentro para olhar para isso, consultorias, eventos, enfim, tudo que está relacionado a esse universo. Então, acho que é algo muito, não diria promissor, porque já está se consolidando cada vez mais, mas que ainda tem bastante potencial para ser explorado. A impressão. Eu estava conversando também com um amigo a gente estava meio que comparando, não comparando, mas fazendo uma analogia, vai, com o mercado de futebol, porque ele era um jogador de futebol, enfim. A gente tem a impressão de que tem muita gente ganhando dinheiro com futebol, enquanto o 99% ganha lá um salário mínimo. E aí a gente estava conversando sobre os influenciadores também, né? Que se não é a mesma coisa que está acontecendo. Você que está mais imersa nisso. Você acha que é meio isso, assim? É uma nata da galera que está ganhando uma grana com marketing de influência, que as agências olham para essas pessoas, tá muito concentrada a verba nessa nata, ou já está mais pulverizado, já tem espaço para todo mundo? Olha, tá mais pulverizado, mas eu não saberia dizer hoje em porcentagem, mas ainda tem uma grande porcentagem que está na mão de poucos. Isso é nítido, assim, né? Então, você vê poucas pessoas realmente ganhando muito em cima disso, que não significa que não estejam fazendo por onde, que são pessoas que você vê que realmente convertem em termos de venda para as empresas que eles estão trabalhando, ali fazendo publi e tudo mais, mas ainda está bastante concentrado na mão de poucos, quando a gente olha para
essa verba, né, para esse mercado. Dá-se essa impressão, né, de que fulano está aqui com não sei quantos mil seguidores, com certeza ele está ganhando muito dinheiro com isso, ficou rico com isso. Não, com certeza você vai ter uma minoria realmente conseguindo fazer grandes números financeiros, né? A pessoa pode ter grandes números digitais ali, virtuais, mas que não necessariamente estão sendo convertidos em um valor monetário. Então, realmente é algo que ainda, em termos de grandes quantias, ainda está na mão de poucos. E acho que é muito o papel das empresas também olharem um pouco mais para isso, porque tem toda a questão de conversão que você vê com esses grandes influenciadores, mas tem toda uma questão também, eu acho que de conhecimento, de reputação e várias outras coisas que influenciadores um pouco menores conseguem trazer também para essas empresas, né? Quando a gente fala não só do influenciador de números, mas o cara que é o criador de conteúdo que tem um grande conhecimento e uma grande experiência num determinado mercado, num determinado nicho, né? Que vai ser um grande parceiro ali para você, para formação de opinião, de reputação, ajudar nos conhecimentos e, inclusive, ajudar, às vezes, a fazer um plano de marketing em conjunto, né? Fazer uma cocriação ali. Então, acho que está muito na mão das empresas também, que são os detentores da grana aí no fim do dia para esse mercado, né? De olharem um pouco mais para isso, como é que conseguem democratizar, acho que um pouco mais esse mercado. E para as empresas que querem usar esse mercado, né, de influência e querem investir nessas pessoas menores, como você falou, né? Às vezes a galera de nicho, que tem poucos seguidores, tem um volume expressivo de seguidores ali, mas não é, sei lá, um Felipe Neto da vida, que tem milhões ali. Como é que essas empresas fazem para achar essas pessoas? Porque eu imagino que, assim, ainda mais pensando em agro, né? Eu tô muito pensando no seu trabalho aí na Bayer e depois agora na área de saúde também, na área de farma, que é outro nicho também, né? Bem específico. Como é que as empresas conseguem selecionar essas pessoas? É através de agência? Existem plataformas para identificar essas pessoas? Ou não, putz, é melhor mesmo pegar um Felipe Neto da vida aí do agro e do farma para colocar essa grana, porque o ROI é Mas maior, assim, sei lá. existem algumas possibilidades, né? Hoje existem plataformas que ajudam muito nisso, né? Que são coisas relativamente recentes, ali com uma inteligência bem interessante de busca, de você poder colocar ali as informações que você, os perfis, tipos de perfis que você quer buscar, né? Baseado em quais informações, então, sobre o que essa pessoa fala, em qual região do Brasil ela tá, os tipos de seguidores que ela tem, né? Porque tem muito isso. Às vezes a pessoa não está totalmente dentro do perfil, ela não é exatamente o perfil que você quer atingir, mas os seguidores dela são o perfil que você quer atingir. Então ajuda também, né, a trazer como é que é os dados demográficos da base de seguidores dela. Então é muito legal, essas plataformas existem por um custo, né, mas que também não é um custo muito alto quando a gente olha para verbas aí de times de marketing. Tem a parte das agências também, né, que ajudam muito a fazer essa curadoria. E acho que tem muito de olhar também ali no dia a dia, você está cada vez mais imerso no nicho ali onde você tem que atuar, né? No exemplo do agronegócio, onde eu estava até recentemente, os principais perfis ali que a gente acabou identificando e trabalhando vieram de forma, eu acho que muito, né? Alguns vieram, obviamente, por busca, né? Por plataforma e tal, mas a maioria veio muito de conviver ali no dia a dia, né? De você estar num dia de campo, de repente você conhecer uma pessoa, quando você vai ver a pessoa tá produzindo conteúdo legal ali na rede social. No caso ali da Bayer, tinham clientes nossos, produtores rurais, que eram muito bons produtores de conteúdo, professores, universitários, consultores. Então, acho que é muito essa mescla, né? E olhando todos esses caminhos e fazendo esses cruzamentos, porque de um lado você vai fazer um cruzamento mais quantitativo, dos dados, dos números, de alcance e tudo mais, e no outro você vai ter um olhar mais qualitativo, né? De acompanhar essas pessoas por um tempo, entender sobre o que falam, entender percepções de outras pessoas do mercado sobre eles. Então tem essas possibilidades. Então, eu anotei duas coisas aqui. Uma é assim, é, nesse sentido,
de espalhar, né, a influência, vai, ou usar essa influência espalhada da turma, você aumenta o risco de ter alguém que não está alinhado com a marca, né? A galera tá nessa vibe de cancelar, buscar tweet de 2015 que a galera falou e tal. Esse risco aumenta, né? Quando você espalha essa verba para os influenciadores de nicho. É a impressão que eu tenho, não sei se tá correto. Sim, acontece. Por isso que é importante, né, isso que eu comentei de não só você olhar para dados quantitativos, mas você acompanhar essa pessoa por um tempo, assim, né? Antes de você fechar um trabalho, ainda mais para esse tipo de mercado, né, que a gente não está falando de um varejão ali de bens de consumo, tal, você não vai fazer as coisas tão a toque de caixa. Acompanhar essas pessoas por um tempo, entender sobre o que que elas falam, entender como elas interagem com a base de seguidores dela, entender o que que elas compartilham, porque dali você vai entender se vale realmente a pena você conectar a sua marca com essa pessoa ou não, né? Tiveram casos já assim dessa minha vivência, de pessoas que em termos de conhecimento, da forma como se comunicavam, tal, eram incríveis, mas tinham posicionamentos que iam totalmente contra o que a empresa pregava, por exemplo, em termos de inclusão e diversidade. Então, assim, tudo bem, o cara pode ser o melhor técnico possível, ter uma baita experiência, saber se comunicar, mas vai contra questões, valores da empresa. Então, assim, não dá para trabalhar com esse cara, né? Então, e tem coisas assim que podem acontecer também no meio do caminho e aí é um risco que você está correndo e não tem muito para onde fugir, né? Então você acompanha a pessoa, entende ali que, ok, está dentro dos valores, né? Tem a ver com o que a gente que aí precisa comunicar, mas aí no meio do caminho acontece alguma coisa, uma notícia que essa pessoa vai lá e se posiciona de forma que é negativa ali para o que você acredita e aí sai totalmente do seu controle, né? Então aí vai de você entender, tá com campanha ativa com essa pessoa ou não, estava sendo considerada para próximas oportunidades, melhor reconsiderar, mas esse risco ele sempre vai existir, né? Por mais que você esteja monitorando, acompanhando, são pessoas, né? Em algum momento alguma coisa sempre pode escapar. A outra questão que eu tinha pensado aqui você já meio que respondeu, que não adianta a empresa ir nessa plataforma e identificar os influenciadores e já colocar dinheiro. Precisa de um tempo acompanhando essa turma, né? Com certeza. Principalmente dependendo dos valores que essa empresa tem, né? Eu falei de inclusão e diversidade, acho que é algo muito importante ali para olhar. A gente passou por momentos aí de questões políticas também, né? Muito acirradas, então também qual que é o posicionamento ou não a empresa se posiciona, não se posiciona, não se posicionando, quanto vale estar tão associado com alguém que de repente tem um posicionamento muito forte e específico para algum lado. Então é algo que demanda realmente uma atenção ali. O pessoal acha que é um trabalho muito simples, né? Que você vai lá, tem uma grana, investe e sai ali uma publi. E não, para você realmente ter um trabalho consistente, com o menor risco possível, o risco sempre vai existir, mas com o menor possível, você precisa de um tempo ali para amadurecer isso. Para acompanhar, né? E precisa estar. Enfim, tem que fazer parte de um plano, né? Com certeza, tem que estar totalmente atrelado com o plano de marketing, não pode ser um plano separado, né? Não dá para ser sei lá, no susto, acompanhar moda, nem nada disso, né? Exatamente. E o volume é ruim, assim, de acompanhar esse volume? Você tem, sei lá, 200 influenciadores, 1000 influenciadores, ou é melhor ficar com 10? Ou varia, depende do objetivo? Assim, acho que quanto mais se você quer fazer uma estratégia de longo prazo, né, uma estratégia para se consolidar ali no mercado, quanto mais focado, né, numa quantidade menor ali, mais específica você puder ficar, melhor. Porque você vai conseguir fazer esse acompanhamento mais de perto. Agora, tem momentos e mercados que demandam, né, e tem essa possibilidade de você ter grandes os tiros de canhão aí que a gente fala, né? Você pegar, sei lá, uma Black Friday para um Magazine Luiza. Claro que aí vale você pegar, né, uma pancada de influenciador e vão embora, que a gente está falando de um momento ali de grande conversão e algo muito rápido, né, um prazo curto e tal. Então é diferente, mas quando você vai para algo mais
nichado, para você falar de produtos que demandam uma expertise maior, mercados mais de regulação também, de legislação um pouco mais específica, aí eu acho muito difícil, muito arriscado você trabalhar com um grupo muito grande. Entendi. E o ROI disso varia então, né? Depende, porque, como você falou, uma Black Friday a gente mede conversão ali, mede venda, direto na veia ali. Mas dentro de um planejamento aí estratégico, como é que você mede esse retorno dos influenciadores aí? Pois é, esse é outro desafio dentro, né? Eu acho que para os times que trabalham esse tema aí dentro com as grandes lideranças ali das empresas, para você poder conseguir verba e espaço no plano e tudo mais, porque nessas empresas de nicho e mais reguladas, tal, você não tem o e-commerce, né? Você trabalha ali com a venda só via representantes oficiais, ou mesmo até via um distribuidor, tal, mas não é uma venda direta via um canal digital que você coloca um link ali e o influenciador te ajuda a vender isso. Então, ele acaba estando muito mais associado a essa parte que eu falei de, às vezes, reputação, às vezes transmitir conhecimento sobre um determinado mercado, que as pessoas têm muita dificuldade de entendimento, ajudar a mudar, às vezes, um pouco do pensamento que as pessoas tenham em relação a um determinado tipo de produto, de segmento, muito em momentos de awareness, né, que você está fazendo um lançamento de produto e as pessoas precisam entender que você está lançando isso, o que que significa. No caso do agro, né, acho que uma coisa que funciona bem é pegar as pessoas, como eu falei, né, produtores rurais, agrônomos realmente que estão ali vivendo o dia a dia, para mostrar como é que funciona aquele produto na safra, mostrar a produtividade. Então, está muito mais associada a isso. Você não consegue medir uma conversão direta de vendas, né? Você pode até ali por meio de alguns, né, fazendo alguns paralelos, no período que a gente estava circulando essa campanha, a gente viu que teve uma busca maior pelos nossos representantes de venda nessa região, que é a região desse influenciador. Mas é muito subjetivo, né? Você não consegue fazer uma conta ali de um mais um. Isso realmente você não consegue. Então, é realmente algo que acho que vai ser durante muito tempo uma batalha aí dos times de marketing que queiram investir nisso, junto aí com as lideranças das empresas. Eu não sei nem se tem solução, viu, Mário? Porque assim, quando eu falava sobre gamificação, ainda falo, né? Sobre gamificação com as empresas, elas queriam saber a mesma coisa, né? Quanto que vai vir de resultado? Eu falei, pô, não sei, porque é uma soma, né? Uma camada em cima da outra que vai dar um resultado. Você não consegue isolar as variáveis ali para saber, puta, se não tivesse isso, só se repetisse o mesmo momento, o mesmo timing, com as mesmas notícias, né? Com as mesmas políticas, enfim, se tivesse repetido tudo de novo, aí você consegue testar com e sem. Mas é uma soma, né? É um plano que a gente faz e que vai somando, vai uma coisinha em cima da outra, vai construindo tudo. Mari, como é que é mudar de setor? Eu sei que marketing é marketing, né? Não tem por onde fugir, assim, plano, a gente sabe as ações, mas como é que é mudar de assunto de uma hora para outra, assim? Porque você veio da Samsung, que era tecnologia, depois veio para o agro, depois agora está no farm. Como é que é essa história de ficar mudando de assunto? É uma loucura. Eu estou justamente nesse momento de, meu Deus do céu, o que eu faço? Porque se a gente muda de algum setor para uns setores mais simples, assim, óbvio que tem muita coisa para aprender e tal, mas quando eu fui para a Samsung, foi algo relativamente mais simples, porque estava falando de algo que eu vivia no meu dia a dia, né? Já usava já ali meu Android, tinha TV, então, assim, é algo que você precisa se aprofundar um pouco mais em algumas questões ali da tecnologia, das features e tal, mas é algo que você vive sempre, né? E aí, quando você vai para outros setores, assim, como o agro, como o farmacêutico, aí é muito mais complexo porque é totalmente novo, né? O que é a empresa, o que é o produto, o que que ele trata, né? No caso agora, quais são as doenças, coisas muito científicas, né? Que se eu não estivesse lá, eu nunca pararia para, né, ver algo nesse sentido, estudar algo sobre isso. Então é bastante complexo, né? A curva de aprendizado ela é bem longa, então demanda um esforço
muito maior de estudo, assim, né? Eu sei que eu vou ter que ficar bastante tempo aqui em alguns momentos que eu teria livre, talvez estudando um pouco mais sobre isso, me aprofundando, tentando entender, porque sou especialista em marketing, em conteúdo, em comunicação, mas não na parte técnica, só que para você poder sugerir coisas adequadas olhando para canais e ações e plataformas tal de comunicação e de marketing, você precisa entender o seu público, o seu produto, tal, e aí demanda um tempo e uma curva de aprendizado grande, né? Então, assim, eu estou justamente nesse momento, assim, de, meu Deus, será que vai dar certo? Mas vai dar certo. Não, é muito estudo, né? Porque tem coisas muito específicas, coisas que a gente imagina que sabe, a gente achava que sabia, né? Eu tô falando muito por conta do agro também, que eu tô com uma startup de agro atendendo a galera lá. E a gente tem uma ideia do que é, mas quando a gente tá imerso ali, a gente começa a pegar algumas coisas e fala, pô, é muito mais complexo do que eu estava imaginando, né? Muito, muito mais complexo e coisas que a gente acharia simples, elas fazem toda a diferença. Uma coisa que foi uma das primeiras coisas que me pegou ali no agro, que eu nunca esqueço, que a gente usa muito a palavra variedade para falar de várias coisas, de muitas coisas, né? Só que variedade, quando você vai para a parte de sementes, por exemplo, você está sempre falando de soja. Você nunca vai poder falar variedade de milho, porque o milho é híbrido. Então você fala variedade de soja e os híbridos de milho. E aí você vai escrever um texto lá, você fala, não, vou colocar aqui, né, as variedades da marca XYZ lá de milho, e nossa, você está cometendo um baita pecado, porque variedade é para soja, né? Para milho é híbrido. Então, às vezes, uma coisa assim, que parece tão simples, né? Tão besta, você precisa entender só o muito técnico, tal, nas coisas mais superficiais você consegue ir tocando. Não, você ainda, né, acaba caindo em algumas questões assim. Então, é Nossa. bastante complexo, né? Então, assim, e você corre o risco até de fazer ofender, né, o leitor ali, o cliente, se não souber falar a língua dele ali, né? Se colocar no lugar dele ali. Você faz nessas trocadas de assunto, assim, você faz muita imersão com o cliente também? Eu sei que com a empresa, certamente, né? Com a empresa você precisa entender bastante o mercado da empresa e tudo mais. Mas você vai falar com o cliente da empresa também? Sim, no agronegócio fiz bastante isso, então teve bastante visita a fazendas, muitas conversas com produtores rurais, aproveitava muito eventos também que a gente tinha, né, feiras agrícolas, tal, para poder escutar um pouco mais ali direto de quem está no dia a dia do campo. E agora, com a parte farmacêutica, com certeza também vou ter que captar alguns médicos aqui para entender um pouco melhor desse dia a dia, até para entender o que faz sentido para eles em termos de comunicação, né, que é o nosso foco aqui. Mas isso é super importante, porque por mais que você faça a imersão, ou as conversas, o onboarding e tudo mais, né, com as pessoas da empresa, da indústria, elas têm um olhar muito para dentro, óbvio, todo mundo quer o para fora, né? O discurso é o para fora, eu quero vender, eu quero falar a língua do meu cliente, mas no fim do dia tá todo mundo olhando muito para dentro, para o seu produto, para o que ele quer, as mensagens dele. Então, assim, acho que a gente que trabalha com comunicação, com marketing, tem muito esse papel de ir até o cliente e falar, tá, para você exatamente o que é importante, né? Qual que é a tua dor, qual que é o teu momento. Então, isso é super importante. Né? Sei lá, a gente precisa. E é um mercado muito regulado também, né? Ainda mais esse. Agora, eu acho que nem tanto, não, tô exagerando. Eu acho que é bastante regulado também. Muito. Mas eu acho que farma é um pouco mais até, né? É bastante também. E é importante também não pisar fora da linha ali. Eu sei que tem algumas coisas, tem algumas restrições de fazer anúncio, né? Deve ser bem complicado, bem complexo. E é bom, e é desafiador também, né? Você acaba pensando em outros caminhos também, né? Do que o feijão com arroz do marketing ali. Vou fazer um anúncio, vou fazer uma publi ali e tal. E não é bem assim, né? Exatamente. Tem muita coisa que eu via em eventos, né, ainda olhando ali para o agro, que eu ia em muito evento, né, falando sobre o universo ali de mídias sociais e tudo mais, eventos digitais.
E aí sempre só vem case relacionado a bens de consumo, a varejo, né? Coisas mais óbvias e fáceis entre aspas, né? Assim, mas de comunicar. E a gente sempre fala, tá, cadê os cases do B2B? Cadê os cases desses mercados mais regulados? Porque é aí que tá a dificuldade, né? Como é que você trabalha com esse monte de restrição? O que dá para fazer diferente ali? E isso é muito difícil a gente ver em qualquer tipo de encontro, de evento. Acaba testando muita coisa, né? Errando também. E, bom, falando em erro, como é que, deixa eu mudar de assunto, como é que veio o Fuck Up Nights na sua vida, Mariana? Você já conhecia o evento? Porque, assim, eu lembro que eu participei de uma edição do Fuck Up Nights lá em Campinas. E foi onde eu tomei contato com o evento. Falei, pô, esse negócio é mundial. Eu achei que era só uma. Porque quando eu participei, eu achei que era uma iniciativa da galerinha ali de Campinas mesmo. E aí, depois que eu fui descobrir que é um negócio mundial e tal, e que é mais antigo, né? Quando que você tomou contato? Que deu uma na louca de falar, não, vou pegar isso pra mim? Pois é, eu não conhecia o Fuck Up Nights. Tomei contato com isso no final do ano retrasado e foi voltando de um evento que eu fui de comunicação justamente. Eu passei 2 dias inteiros num evento e voltei assim, eventos de exposição, ali de palestras e tal, e voltei assim bem decepcionada com as coisas que eu estava ali vendo, porque eu fiquei 2 dias ali e eu falei, cara, o que que eu aprendi nesses 2 dias que eu fiquei aqui dedicada a escutar essas histórias e tudo mais? Porque era tudo muito parecido no sentido de, olha que bonito esse projeto que a gente fez, a gente tinha a meta de 50%, a gente já atingiu 60%, e fomos inovadores, muito legal. Mas assim, fica muito essa propaganda de que, né, tinha uma meta, bati, foi legal e foi diferente. E aí eu voltei e fiz um post no LinkedIn ali super despretensioso, que eu gosto bastante de me comunicar ali nessa plataforma. E aí colocando isso de que, nossa, tinha ficado um tempo num evento e voltei sem ter aprendido muita coisa ali e tal, e que eu queria justamente um evento que as pessoas fossem para contar as coisas que não deram certo, porque eu acho que é ali realmente que a gente ia aprender, né, com os caminhos ali, do que ela testou e não deu certo, para que talvez eu não vá pelo mesmo caminho e tal. E aí uma colega minha que tinha trabalhado comigo foi lá e escreveu, eu falei, eu queria fazer um evento desse. Aí ela escreveu, ela falou, bom, esse evento já existe, ele chamou Facap Nights. Eu falei, nossa, não conhecia. E aí ela me colocou em contato com um cara que já tinha feito essa organização em Piracicaba há alguns anos, e eu entrei em contato com ele para entender como é que funcionava, como que ele fazia e tal. E aí fui ver que não tinha ninguém em São Paulo fazendo a organização. Já tinham feito no passado, mas estava alguns anos sem ninguém organizar aqui. E fiz o pedido lá para ter o direito de uso da licença aqui em São Paulo. Aí fiz umas reuniões com eles lá e acabei conseguindo esse direito de uso, né, no final do ano retrasado. E ano passado eu comecei então com os eventos aqui em São Paulo. E já foram 5 eventos desde então. Nossa, maluquice. Já tem pouca coisa pra fazer, né? Pouca coisa, exatamente. Eu vou arrumando outras. Mas foi difícil montar. Me conta os perrengues, me conta os erros, os erros da organização do Fuck Up Nights. Acho que o mais difícil é justamente de estar tendo que fazer sozinha, assim, porque é muita coisa, né? É um projeto paralelo, aí tem a minha parte tradicional CLT, que é o que demanda 80, 90% aí do meu tempo. Você não ganha nada, né? É importante dizer aqui, você não ganha nada pra fazer esses eventos, né? Não, aliás, eu pago, né? Porque a gente tem que pagar pelo direito de uso da licença, né? Do direito de uso da marca, porque é uma empresa global, enfim, registrada e tudo mais, então a gente tem, né, que ter esse direito de uso. Então, assim, organizar isso sozinha é muito complexo, e aí nisso você vai perdendo várias oportunidades no meio do caminho, né? Então, eu estou sempre tentando angariar voluntários, mas é muito difícil de você ter uma consistência nesses voluntários, né? Porque às vezes a pessoa consegue ajudar em um evento, no próximo ela já não está mais disponível, ou né, fala que vai se comprometer e aí não se compromete, porque né, não tem um custo envolvido, é tudo voluntariado, e essas pessoas estão envolvidas com outras coisas ali que são prioritárias, então é bastante complicado e nisso algumas oportunidades vão se perdendo no caminho de talvez, né, potencializar um pouco mais o projeto, né, até transformar em algo que em termos financeiros seja mais interessante para mim também, mas vamos levando que é algo que
que é interessante para mim de alguma forma, tanto em termos de ser prazeroso, quanto em termos de networking, né, das pessoas que eu vou conhecendo, me conectando, portas que vão se abrindo, empresas que vão se interessando. Então, enfim, e a cada evento que a gente vai fazendo, vai aprendendo com algumas coisas, né, mais voltadas ali para a forma como você organiza o local, a curadoria das histórias, a divulgação. Então, cada um a gente vai aprendendo um pouquinho. Você já tinha organizado evento antes? Já, mas não de forma assim totalmente independente, né? Dentro das empresas que eu trabalhava, e com grandes estruturas, né? Com estrutura de agência, de orçamento, de equipe e tal. Então, assim, por minha conta mesmo, não. E eu nem sou uma pessoa de organizar evento. Tipo, eu gosto de organizar evento na minha casa, aniversário. Não, nunca fui. E acabei já me metendo nessa. E já foram 5 edições, então. Sim, desde que eu peguei foram 4 no passado e uma já nesse Uma ano. já esse ano, né? E quantas pessoas, mais ou menos, já passou assim, participando, né? Participando mesmo dentro do evento ali. Cada evento tem, sei lá, 30, 40 pessoas, é isso? Ah, dá acho que uma média de umas 50 pessoas, eu acho. Tiveram alguns que deu um pouco menos, outros deram um pouco mais, mas acho que dá uma média de umas 50 pessoas normalmente. Aham. E lá fora já é mais consolidado esse movimento, porque assim, eu não lembro recentemente, eu não lembro de nenhum Fuck Up Nights fora de São Paulo, fora isso que você está organizando. Tem acontecido no Brasil também? Tem. A outra cidade que costuma ter com uma frequência maior ultimamente também é João Pessoa, na Paraíba, que eu acho que é recente também a licença de uso deles, mas eles têm feito com frequência. E às vezes eu vejo também em Joinville. Então, eu acho que hoje em São Paulo a gente está com a licença aqui em São Paulo, no Brasil, né? São Paulo, João Pessoa, Joinville e acho que tem mais alguma cidade, mas que acho que não está com uma recorrência aí. Mas a iniciativa ela é muito forte no México, que foi onde nasceu, né? Onde tudo começou. Então lá tem sempre várias cidades que estão fazendo. Quando a gente acompanha a agenda global que eles divulgam, tem sempre alguma cidade no México fazendo. E tem algumas cidades na Europa também que têm feito com uma certa recorrência. Acho que são mais essas regiões. A gente está aqui falando do Fuck Up Nights, mas a gente não explicou o que é o Fuck Up Nights, né? Verdade. Conta um pouco para quem está escutando o que é o Fuck Up Nights, esse movimento que começou lá fora, né? Tem quanto tempo esse movimento já? Tem quase 12 anos. Começou em 2012. Então começou lá no México, né, em 2012, de forma super despretensiosa. Foram 5 amigos ali que se reuniram. Acho que justamente com esse mesmo incômodo que eu voltei desse evento, eles estavam com esse incômodo também. Acho que todos eles trabalhavam ali no mercado de tecnologia e se reuniram então para poder abordar situações que deram errado, projetos que deram errado, tal, de uma forma diferente, informal, num bar e tudo mais. E ao começar a compartilhar isso com colegas, com outras pessoas, as pessoas começaram a se interessar, queriam participar. E isso acabou crescendo tanto que eles resolveram transformar isso realmente num movimento oficial, com marca registrada e acabou virando uma empresa. E essa iniciativa hoje já passou por mais de 300 cidades em 90 países. Então, tem, né, cidades que ficam com esse registro por mais tempo, depois acabam desistindo, né? Não fica o tempo inteiro em todas essas cidades, mas se for olhar por todos os lugares que já passaram por todos esses anos, aí já tem mais de 300 cidades. E consiste, né, sempre nisso, a gente tem ali uma quantidade de palestrantes que vão para contar de forma curta, e informal e dinâmica, em vez de contar sobre as coisas que deram muito certo, e inspiradoras, como a gente vê em todos os outros eventos que a gente já está acostumado, eles vão para contar justamente as coisas que deram errado, que ninguém conta, né, em nenhum lugar. Então, né, um projeto que eles tiveram que parar ou recomeçar, um produto que teve que sair do mercado, uma empresa que faliu. Então, acaba trazendo muito a galera do empreendedorismo, que tem, né, acho que são os que têm mais histórias para contar nesse sentido, de apostar muito nisso, mas tem gente que trabalha em grandes empresas mais tradicionais também que leva suas histórias, mas acaba atraindo mais ali para contar as histórias, atrai mais os empreendedores. E o objetivo é justamente isso, né? Trazer o que ninguém conta de uma forma divertida, simples, e para quem está assistindo poder aprender de uma forma diferente, talvez
não cair nos mesmos erros, trocar algumas ideias ali sobre isso e criar conexões também, né? Poder proporcionar também que essas pessoas conheçam umas as histórias das outras, se conectem e ali de repente nasçam outras possibilidades também. É muito legal e é um ambiente super descontraído e seguro, né? A galera não tem muito. Como tá todo mundo meio junto ali, não tem julgamento, né? Não tem um receio de contar alguma coisa que deu errado, porque tá todo mundo ali para isso, né? Para compartilhar. Exatamente. O ponto principal é isso, é ter um espaço de segurança psicológica para as pessoas serem vulneráveis, né? Tá todo mundo ali justamente com o mesmo objetivo de olhar para o que deu errado de forma tranquila, né? Sem julgamentos e entender o que você consegue aprender dali. Muito legal. Eu já era fã do evento, agora continuo sendo, ainda mais conhecendo a organizadora do. E você foi um dos participantes da primeira edição que eu E organizei. Ana, eu fui lá contar uma das cabeçadas no muro que a gente dá lá. Exatamente. Aquela foi uma só, tem várias, tem várias. E pro Fuck Up Nights, como é que tá andando ali? Tem outros projetos ainda? O que você tá imaginando aí? Ou tá bom já? Não, continuamos. Estamos já aqui para fechar a data da próxima edição. Então, quem estiver acompanhando aqui a gente também, vai lá no nosso Instagram, @facupnights São Paulo, que ali vocês conseguem acompanhar as datas, local e tudo mais das próximas edições que vão aparecer. E continuamos também com o nosso podcast, né, videocast, que inclusive você também já participou de um dos episódios. Sim, Lançamos recentemente aí a segunda temporada, então já tem 6 episódios ali no YouTube e no Spotify, chama Facapcast, para quem quiser ir lá acompanhar um pouco dessas histórias também. Ali a gente tem um tempo um pouquinho maior do que nos eventos, consegue se aprofundar um pouco mais. Então, o projeto também continua. muito bom. E o podcast é bom para quem não conhece ou não pôde participar do evento, né? Não consegue participar, não está em São Paulo participando. Consegue ouvir as histórias por ali também. Muito bom. Mari, só para terminar, uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui. Se você olhando para trás na carreira, é um pouco da linha do Steve Jobs aqui, né? Olhando para trás na carreira, você consegue identificar uns 2, 3 momentos ali que você hoje, olhando para trás, você fala, putz, se eu não tivesse passado por isso, eu não estava aqui hoje, eu não estava nesse momento hoje de carreira, de momento de vida. Sim, nossa, tem tantos, né? Mas eu acho que assim, acho que os momentos que mais parecia que eu estava botando tudo em risco, assim, acho que foram os momentos que foram cruciais, né? Acho que pegando até desde lá do comecinho, quando eu estava num trabalho já, eu comecei fazendo estágio, aí depois eu fui contratada nesse trabalho, eu estava lá registrada, tal, ganhando bem, e eu resolvi voltar a ser estagiária, né? Meio que larguei tudo e voltei a ser estagiária de novo porque eu achei que era uma boa oportunidade, que foi quando eu fui fazer o estágio ali na Globo, e que realmente foi um ponto de virada para eu conseguir realmente ficar imersa em comunicação e tudo isso que eu fui construindo depois aos poucos. Também quando eu saí de agência para ir para a empresa, que foi aquele momento assim, nossa, será que eu estou realmente pronta, né, preparada para trabalhar com isso nessa amplitude, nessa grandeza que estão me apresentando, mas fui assim, muita coisa sem saber, eu resolvi ir assim mesmo, e realmente foi super importante para várias coisas que eu consegui desenvolver, né, de experiência e coisas pessoais também. E acho que recentemente, né, acho que 2 coisas recentemente que aconteceram, assim, tanto quando eu resolvi sair da Bayer e voltar para a Bayer, foi, né, acho que 2 momentos ali de coragem, e agora de sair para fazer mais essa mudança também, também foi importante, assim, de trazer algumas inseguranças, mas eu sei que uma coisa foi importante para levar a outra, e outras coisas virão dessas mudanças, assim, de sair dessa zona de conforto, dessa zona de controle, né, para ir para uma zona de descontrole, que eu não sei muito bem o que vai acontecer, mas que depois se mostra algo interessante. Muito legal. São momentos de mudança. Você falou uma coisa que é muito legal, hein? Que eu vou começar a usar, inclusive, que é essa zona de controle, que é muito melhor do que zona de conforto, porque você precisa estar confortável no descontrole ali, né? Na hora que tá.
no caos, a hora que o bicho tá pegando, você precisa estar confortável. Senão não vai resolver nenhum problema desse jeito, né? Eu adorei isso. Exatamente. Foi um executivo da Bayer, inclusive, que me falou isso há um tempo, há alguns anos. Que eu falei, a gente fica falando de zona de conforto, não estou nada confortável. Que zona de conforto é essa, né? E aí ele trouxe isso, ele falou, não, justamente a zona de controle, né? Porque às vezes você tá numa situação extremamente caótica, mas você conhece o lugar, você conhece as pessoas, os processos, então você está em alguma forma numa zona de controle, né? Quando a gente faz grandes mudanças, que a gente vai para algo muito diferente que você não conhece, as pessoas, os processos e tudo mais, você perde totalmente esse controle, né? Não tá na sua mão, você tem zero na sua mão. Então é justamente essa diferença aí, também mudou minha mentalidade quando ele trouxe isso. Nossa, muito bom. Mari, obrigado. Obrigado, sempre gostoso bater um papo com os amigos. Espero que a gente bata mais papos, inclusive. Com certeza. Obrigada pelo convite e sucesso aí para vocês. Muito bem. Espero que você tenha curtido o papo e se interessado pelo Fuck Up Nights. Quem está me acompanhando há mais tempo sabe que eu sempre falo sobre erros e como eles são importantes no aprendizado de qualquer coisa. Foi por isso que eu conheci a Mariana. Ela estava voltando com o evento em São Paulo, né, com o Fuck Up Nights, e procurando gente para falar sobre as atrapalhadas dessa vida de empreendedora. A gente acabou interagindo ali, foi bem legal contar para as pessoas um dos muitos erros que eu já cometi por aí. Bom, se você curtiu o papo, já sabe, né? Avisa todo mundo que saiu mais um episódio do Ligando Ideias. Compartilha aí nas suas redes, marca a galera que pode se interessar e me marca também para eu saber o que você achou. Fechado? Espero você no próximo episódio. Até mais!